Olá, tudo bem? Gente, nós estamos dando continuidade à leitura do livro A Boa Sorte. Meu nome é Ivana Gomes e esse é o áudio de número 8. Logo no início desse áudio, nós temos um cavalo branco desenhado. Naquele mesmo dia, o cavaleiro Cid se levantou um pouco mais tarde do que no dia anterior. Como tinha renovado a terra até tarde, resolveu dormir 1 hora a mais. Enquanto comia umas maçãs que compartilhou com seu cavalo branco, pensou no que faria nesse dia. Já tenho a terra, agora preciso saber de quanta água vou precisar. A probabilidade de ter escolhido o lugar certo é mínima. Eu sei, mas se este for o lugar escolhido, então devo fazer com que a terra receba a quantidade adequada de água. Ele não teve a menor dúvida, não era segredo que, de todos os habitantes do Bosque Encantado, a Dama do Lago era a única que tinha água. Custou-lhe um pouco encontrá-la. Precisou perguntar aqui e ali e pedir a ajuda de vários animais falantes que encontrou no caminho. Ele chegou ao lago alguns minutos depois de Note ter saído dali. Aproximou-se bem devagar, procurava não fazer barulho, mas, sem querer, pisou em uma casca de noz, que estalou. Imediatamente a Dama do Lago emergiu imponente. Ela repetiu a mesma queixa que havia feito a Note. O que você e seu cavalo branco estão fazendo perto do meu lago? O que querem? Estão acordando meus nenúfares. É a hora do sono deles. Meus nenúfares dormem de dia e cantam à noite. Se forem acordados esta noite, não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o lago transbordará. E se o lago transbordar, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fique em silêncio e desapareça. Não acorde meus nenúfares. Cid ficou atônito, não só pela magnificência do espetáculo que acabara de ver, mas pelo grave problema que a Dama do Lago lhe revelara. Ele precisava de água para regar a área escolhida. Contudo, sem dúvida, acordaria os nenúfares se dedicasse todo o dia a apanhar a água do lago. As coisas estavam ficando complicadas. Não havia água em nenhum outro lugar do Bosque Encantado. O que fazer? Como ele era uma pessoa sensível à mistura de beleza, tristeza e ansiedade na voz da Dama do Lago, o levou a se interessar pelo seu problema e a tentar ajudá-la. Diga-me, por que não sai água deste lago? De todos os lagos nascem regatos ou rios. Pela primeira vez, a voz da Dama do Lago era uma voz sem contrastes, uma voz triste, uma voz de dor. Porque no meu lago não há continuidade. Não há novos rios que saiam de mim. Eu só recebo água, mas nenhum riacho brota de meu seio. Por isso, tenho que viver sempre esperando que os nenúfares durmam para que possam cantar à noite. Durante o dia, fico acordada para velar o sono deles, e à noite seus cantos não me deixam desfrutar o sono. Vivo escrava da minha água. Por favor, vá embora e não desperte meus nenúfares. Cid então percebeu que o lago tinha em abundância justamente o que lhe fazia falta: água. Eu posso ajudá-la, ele propôs. Diga-me, porém, uma coisa: de quanta água um trevo precisa? A Dama do Lago respondeu: precisa de água em abundância, de água clara de um riacho. A terra na qual nascem os trevos deve estar sempre úmida. Então posso ajudá-la e você pode me ajudar. Shhh, não grite assim que o nenúfar já acordou. Explique-me como. Se você me permitir, abrirei um sulco na margem do seu lago, para que um regato nasça a partir de você.
e assim conseguirei que a água não se acumule mais em seu seio. Não farei barulho, pois cavarei com cuidado um sulco na terra, e a água sairá do seu lago. Desta maneira, não haverá mais necessidade de se preocupar com os nenúfares. Você poderá dormir sempre que quiser. A dama do lago ficou pensativa, mas depois ela concordou. Está bem, mas não faça barulho. Imediatamente, para espanto de Cid, ela desapareceu. Sem esperar um instante, ele improvisou uma enxada com sua espada e a pendurou na parte traseira de seu cavalo. Dessa forma, à medida que cavalgava de volta ao terreno que escolhera, a espada cavava um sulco do solo, e a água os seguia, liberando o lago de sua pesada carga. A água chegou até a terra fresca e fértil. Cid havia conseguido. Ele havia encharcado a terra, criando um riacho de água clara, o que nunca existira antes no Bosque Encantado. Assim, ele se preparou para dormir no espaço que havia criado. Refletiu sobre o que acontecera e lembrou-se do que seu mestre sempre lhe dizia: a vida lhe devolve o que você lhe dá. Os problemas do outros são, frequentemente, a metade de suas soluções. Quem compartilha sempre ganha mais. Era justamente o que havia ocorrido. Ele já estava disposto a renunciar à água, mas quando começou a entender o problema da Dama do Lago, percebeu que ambos precisavam da mesma coisa e que, com uma só ação, os dois sairiam ganhando. Curiosamente, Cid percebeu que estava cada vez menos preocupado se o lugar que escolhera seria realmente onde o trevo mágico nasceria. Talvez devesse se sentir um pouco tolo por trabalhar tanto por um lugar onde o trevo provavelmente não nasceria. Mas não se sentia assim. A certeza de que estava fazendo o que devia era mais forte do que pensar se teria sorte ou não com a escolha do lugar. Por quê? Não sabia. Talvez porque regar é o que é preciso fazer depois de arar e cuidar da terra. Ele fazia o que tinha de fazer. É claro que ele sabia que era muito pouco provável que o lugar que escolhera para renovar a terra e regá-la seria justamente o destinado a brotar o trevo mágico de 4 folhas. Mas ele conhecia 2 razões que impediam o nascimento de trevos no bosque. No dia seguinte, teria mais informações, tinha certeza. Com a cabeça pousada no chão, ele tentava adormecer enquanto olhava com esperança a terra nova regada pelo riacho. Mais uma vez visualizou o trevo mágico brotando e crescendo. Nesta noite, porém, a imagem do trevo apareceu em sua mente mais nítida e real do que na noite anterior. Isso o deixou feliz. A noite caiu, só restavam 3 noites. 4ª regra da boa sorte: preparar as condições favoráveis para a boa sorte. Não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai a boa sorte. Gente, aqui eu termino a leitura deste áudio, né? E aqui eu acho que o que eu quero comentar está exatamente resumido, talvez, aqui nessa 4ª regra. Como o Cid, o cavaleiro da capa branca, ele agiu diferente do outro. Ele se preocupou com qual era o problema da Dama do Lago. E ele foi atrás também, ele não ficou preocupado só em resolver seu problema. Ele já estava até pensando em abrir mão da água, né? Mas quando ele percebeu que ele, com uma ação, com uma só coisa, ele poderia tanto resolver o problema dele, que necessitava de água, quanto ele resolveria o problema da Dama do Lago. Ou seja, é que quando se está atrás da questão da boa sorte, a gente precisa buscar um benefício, mas que não seja só para si mesmo. Que a gente também possa estar dando condições para outras pessoas. Termino aqui este áudio e nos vemos no próximo áudio.